Hey pessoal, tudo bem? Aqui estou eu de volta e casada. Então, estive ausente estes últimos meses porque estive a preparar o casamento e tudo o que isso significa, preparar também a vida de casada após o casamento. Por isso não faria sentido fazer este vídeo sem estar com o meu marido. Yeah! Pronto, vocês já conhecem o André, na altura o meu noivo, agora marido, e nós estamos aqui para falar um pouco sobre como é que foi todo este processo de organizar o casamento, o que é que nós escolhemos e não escolhemos fazer. Foi um processo longo e demorado. E devido ao Covid foi um bocado mais complicado também do que esperávamos, embora tenha sido uma grande bênção nesse sentido e não tenha sido tão mau como nós estaríamos à espera ou como sabemos também que foi para outras pessoas que conhecemos e que também casaram este ano. Então, falando no planeamento, nós sempre tivemos bastante decidido que nós queríamos para o nosso casamento algo simples, embora na altura eu achava que o simples era mais simples do que foi, na verdade. Mas nós sabíamos que nós queríamos que a cerimónia fosse no bosque, mesmo sabendo que isso era muito difícil de fazer. Nós tínhamos a ideia de ser no bosque e conseguimos encontrar um sítio onde seria possível fazer isso. Nós casámos na Quinta de São Gonçalo, em Alenquer. Esta quinta tem um bosque pequeno, que era o suficiente para nós fazermos a cerimónia no bosque como queríamos, com a benesse de assim que saíssemos do bosque já estávamos no resto da festa com cocktail e por aí, o que ajudou bastante ao nosso medo em relação ao bosque, que era e agora como é que nós levamos para lá as pessoas, principalmente as nossas avós, e depois levamos-las para outro sítio qualquer. Não é fácil pensar em levar avós para o bosque, mas como a quinta tinha essa hipótese, acabámos por conseguir realizar esse nosso grande desejo. Especialmente porque as avós andam muito devagar e precisam de muitos apoios, especialmente várias pessoas à volta dela. Isso, yeah. É verdade. Foi interessante. Já agora, props para a Quinta de São Gonçalo, pessoal muito fixe, muito fixe. O Sr. Joaquim, grande Sr. Joaquim, a Dona Fátima, o Dom Diogo, o Sr. Diogo. Fernanda, a Sra. Fátima, o Diogo. Fernanda! Pode. Então, props para a Fernanda, a dona da Quinta de São Gonçalo, e o filho dela também, o Diogo. Foram sempre incríveis a tentar ajudar-nos durante todo este processo. Nós escolhemos a Quinta, então nós ficámos noivos em julho de 2019 e em agosto escolhemos a Quinta, já com a data marcada para setembro de 2020. Por isso foi algo que foi muito rápido, nós decidimos, porque tinha exatamente o bosque que nós queríamos, então nem sequer perdemos tempo a ver mais. Foi tipo, é isto que nós queremos. Porque na verdade foi quase tudo assim com o nosso casamento, foi muito de ok, o que é que nós queremos, é isto, encontramos, ok, feito. Não perdemos muito tempo a procurar mais hipóteses, sem ser em relação ao, por exemplo, o fotógrafo, porque... Muitas reuniões. Sim, isso nós demorámos algum tempo. Mas é normal, porque por exemplo, com coisas da Quinta era muito mais simples, porque nós íamos ver quintas e ou gostávamos ou não gostávamos do sítio e do espaço e daquilo que possibilitava. A nível de fotógrafos, como somos ambos um bocadinho piquis relativamente a vídeo e fotografia, então nós tínhamos que ver o trabalho, além de ver o trabalho tínhamos que ver sites. Pessoal, se vocês virem sites de fotógrafos e acharem que o site está uma porcaria, isso não interessa. Olhem para as fotos. O meu conselho é pesquisem no casamentos.pt, porque o casamentos.pt tem das melhores fotos, não só publicadas pelo próprio fornecedor, neste caso o fotógrafo, mas por pessoas que já fizeram casamentos com esses fotógrafos e que partilham um bocadinho do que foi a experiência. Casamentos.pt é uma grande ajuda, by the way, uma grande ajuda. E que também nos ajudou no planeamento, porque nós tirámos de lá algumas das ideias do que seria as etapas do planeamento e nós tínhamos um ficheiro Excel onde apontávamos todas as coisas, desde a lista de convidados, desde as mesas, orçamentos, exato, hipóteses de lua de mel, que pronto, essa parte ficou um bocado aquém devido ao Covid e não podemos propriamente fazer viagens em condições. Não ficou aquém, foi diferente. Exato, ficámos em Portugal, fomos para um sítio lindíssimo, foi ótimo, mas pronto, obviamente não era esse o nosso plano número 1 ou 2. Muito ótimo. Cristãos quando casam. Eu vou-vos dar um conselho que eu recebi
quando um colega meu de trabalho se casou e depois voltou ao trabalho, casem. Cristãos, casem. Não cristãos, casem também, mas segundo a Bíblia também é fixe. Por isso, se conseguirem as duas coisas, Casem. Meanwhile. Falando então na lista de convidados, nós não fizemos uma lista muito grande, o que é difícil, porque nós conhecemos muita gente, tanto eu como o André, mas principalmente pessoas que nós conhecemos em comum, que gostávamos que estivessem connosco nesse dia. Nós somos um bocado impulsivos, de certa forma, a fazer a lista, porque era do tipo, eu sinto que esta pessoa deve estar, sentimos, faz sentido, então mete-se na lista. mete toda a gente. Tudo aquilo que te lembrares, mete toda a gente. E depois, acontece a parte mais chata. Quem é que eu, possivelmente, poderia não ter como convidado? Eu gosto dessas pessoas todas. Como é que a gente vai fazer isto? Chato, muito chato. No entanto, há sempre critérios. Critérios de distância, critérios de relacionamento, critérios, por exemplo, de frequência de... Como é que se diz? É tipo... frequência de relacionamento ou de contacto. De contacto, já. Mas aí, porque imagina, estás indeciso entre uma pessoa que tu vês todos os dias e que aporta valor à tua vida e outra pessoa que tu outrora tiveste uma super conexão com ela e estava tudo bué da fixe e gostas bué dela e quando estás com ela tipo, é super maravilhosa, mas vês essa pessoa bem uma vez, sei lá, 2 em 2 anos. Vai com uma pessoa que está todos os dias e aporta valor contigo, é fácil. Sim, eu acho que mesmo antes de ter aparecido o Covid e poder haver algum tipo de restrições em relação ao número de pessoas que houve, a nossa lista na verdade não se alterou, porque a quinta em que nós casámos tinha capacidade para quase 500 pessoas. 400 e tal. Quase 500. Pronto, para 400 e tal pessoas, o que significa que naquela altura, em setembro, eles tinham que reduzir a capacidade para metade, o que dava 200 e tal pessoas, e a nossa lista inicial não chegava a 120 pessoas, já a contar com crianças e bebés. Por isso, em termos de número de convidados, nós não tivemos que alterar nada. Infelizmente, alguns dos convidados que eram bastante especiais para nós não puderam estar, como por exemplo a minha madrinha e o padrinho dele, que são brasileiros, estão no Brasil. Olá, Mari e Diógenes. Alô, fizeram falta. Fizeram muita falta, Fazem muita sempre falta mesmo. Mas que infelizmente, por conta do Covid, não puderam estar connosco presencialmente, porque nós sabemos que estiveram connosco em oração o tempo todo. E que teremos também tempo para um dia celebrar um pouco com eles. Mas tirando esses convidados que realmente não puderam vir por essa questão, houve também algumas pessoas que, não é porque não gostassem de nós ou assim, mas que preferiram por causa do Covid não estar presentes, o que nós obviamente respeitamos, mas no geral quase todas as pessoas que nos eram especiais e importantes estiveram lá connosco nesse dia, o que foi muito bom mesmo. Em termos mais de decoração e coisas assim, nós gostamos muito de ser nós a fazer as cenas tipo DIY é muito o nosso estilo, é mesmo coisas que nós temos desde crianças e que conforme começámos a conhecer-nos e a namorar e assim, nós reparámos que era algo que tínhamos em comum, por exemplo, para fazer prendas de anos um ao outro ou cenas assim. Eu sei que todas as crianças têm essa fase, que fazem os desenhos para os pais, só que nós não perdemos essa fase, continua a fazer parte de nós e então quisemos fazer um pouco disso também para o nosso casamento. Então, uma das coisas que nós decidimos fazer DIY foi os recuerdos, as nossas lembranças para os nossos convidados, em que nós, como gostamos muito de chá, tipo, muito, mesmo muito, chá, café, e por isso decidimos oferecer uma caneca a cada um dos convidados. Então essas canecas foram feitas por nós. Como podem ver, esta está tão artesanal que está toda torta. Mas é a única sobrevivente, foi a única que nos restou. E com isto nós acabámos por poupar bastante dinheiro. Se nós comprássemos, por exemplo, uma caneca já feita, nós podíamos criar o design no Photoshop ou whatever. Nós vimos canecas, por exemplo, a 11€ cada. E 11€ a multiplicar por todos os convidados, ou neste caso por casais, porque aos casais nós demos uma caneca só. A ação saía caro. Era muito dinheiro. Casar muito sai dinheiro. caro. Sai um bocadinho. Então o que nós fizemos foi comprar uma caneca simples no IKEA. Acho que cada caneca foi 80 cêntimos.
e comprámos umas canetas especiais para escrever em porcelana, que depois as canecas iam ao forno e ficava a tinta, pode ser lavado, pode ser utilizado por todos os nossos convidados que queiram utilizar. Sei que alguns vão deixar lá tipo bibelozinho, mas é possível de utilizar, portanto acabou também por ser uma lembrança útil. Para além disso, fomos nós que fizemos os nossos convites, quer dizer, foi o André que fez os nossos convites, eu só ajudei com algumas sugestões. O que foi também uma grande poupança. Especialmente porque eu tinha uma gráfica à frente do meu trabalho em que fiquei super espantado porque primeiro nós decidimos que era um convite. Um convite, normalmente temos aquela noção de que ei, é um convite bem grande, tem que ser especial, tem que ter isto e aquilo e aquilo outro, não sei o que, não sei o que mais. Mas eu tinha uma ideia diferente e ainda consegui convencer a minha esposa, na altura a minha noiva, que os convites não são assim tão importantes porque são só convites. Tu até podes convidar pela internet a partir de uma imagem, por exemplo. Isso faz, não custa nada e até é melhor. E se calhar se eu voltasse atrás até era isso que eu fazia. Mas pronto. Então, basicamente aquilo que nós decidimos fazer foi um convite A7, que é uma cena bem pequenina, tipo, estão a ver tipo um cartãozinho de, sei lá, um cartão de contacto, por exemplo. É semelhante a nível de tamanho. Eu fui à gráfica lá à frente do meu trabalho e basicamente aquilo saiu-nos a um preço que foi o quê? Foi tipo 7€ ou assim. Para imprimir bastantes convites, porque A7 dá para 1, 2... Muitos. E eu sei que no total, já com os envelopes e outras coisas que nós compramos, porque nós comprámos os envelopes pequeninos no AliExpress. É verdade. Se fizerem isso alguma vez, lembrem-se que as medidas do envelope, as medidas que vocês quiserem fazer para o cartãozinho, tem que ser menor do que o envelope, porque o nosso era super à conta e foi bem difícil de colocar lá e foi super engraçado ver as pessoas a tentar tirar e muitas delas, inclusive o meu pai, eu acho que o meu pai foi o único que rasgou, honestamente, porque o resto das pessoas tiveram todas muito cuidado. Não quero, mas pronto. assim mesmo, mas nada. Nós comprámos um envelope preto, assim, pequenino, e umas tirinhas Bordeaux. O convite é assim, Bordeaux. Não é bem umas tirinhas, a cena foi um rolo inteiro, tipo novelo, e basicamente as tirinhas fomos nós que, esta medida deve chegar, vamos experimentámos e, ok, esta dá, então agora vamos fazer mais uma data delas, vai agora. Exato. Pronto, foi tipo isso. Para além disso, comprámos também umas etiquetas em cartão, basicamente umas etiquetas pequenas onde escrevemos a caneta o nome das pessoas e para adicionar um toque do bosque, nós parámos na estrada ao pé de uma árvore que era uma oliveira e tirámos umas folhas dessa árvore e pronto, foi basicamente isso que nós fizemos. De realçar que quando nós decidimos ir buscar folhas não foi algo premeditado, eu estava a andar no meu carro com a minha noiva e estava a andar à frente e de repente vi uma árvore com muitas folhas e o meu cérebro somehow disse assim, são aquelas. Então eu basicamente quase que parei bruscamente e virei e depois parei e não disse nada a ninguém e depois ela assim, o que é que vais fazer? E então eu saí e depois tipo, tirar ramos e cenas e pôr para dentro do carro e depois foi um chiqueiral dentro da casa só para tirar as folhas e os raminhos pequeninos porque tinham de ser perfeitos e alguns estavam meio atrofiados e meio... Naturais? Eu ia dizer azedos, mas pronto, acho que não se aplica. Dá algum trabalho, mas vale a pena, pelo menos para nós, porque, como a Patrícia disse há pouco, nós gostamos muito de fazer cenas manuais e vemos que o esforço e o valor que é atribuído a esse outcome é muito maior, especialmente pelas pessoas que dizem foram vocês que fizeram, fomos. Isto no total acabou por rondar os 17€ e tal, não chegou a 20, o que é muito mais barato do que costuma ser os convites. Nós fizemos também aquilo que seria um mapa de mesas, fizemos umas garrafinhas em que nós basicamente colocámos aqui os nomes das pessoas para elas saberem onde é que haviam de se sentar. Outra coisa em que nós conseguimos poupar foi por não termos um DJ. Basicamente, nós sabíamos que não queríamos o tipo de música que hoje em dia passa muito nos casamentos. Tudo o que é funk e quando ela bate com o mundo no chão e essas cenas, não é o nosso estilo. Música pimba também não é o nosso estilo. Nada contra quem gosta. Música pimba, tradicional portuguesa.
música popular portuguesa. Isso! Não é nossa. Realmente isso não é a nossa cena. Então eu comecei a criar uma playlist no Spotify com algumas músicas que faziam sentido. Entretanto, o André ia adicionando outras e eu pensei, ok, nós vamos estar a gastar para aí 400€, nas melhores das hipóteses, para pagar alguém para carregar no play. Nós podemos fazer isso. Nós podemos pedir a um amigo, por exemplo, que carregue no play. Obrigado, João, por ter sido esse amigo. E obrigado, Di, e obrigado, Tiago, e obrigado, Pedro, por vocês ficaram lá. Agora parecia um rap. Ué! A gerir toda a cena e a montar o sistema de som. Isso foi também outra vantagem que nós tivemos. A nossa igreja cedeu-nos o sistema de som, então nós não tivemos que gastar dinheiro com o aluguer disso. Nós, na nossa cerimónia, fizemos a cerimónia das velas. Isto é uma cerimónia bastante comum na igreja evangélica, em que se acendem as duas velas, uma do noivo e uma da noiva, e se acende uma terceira vela, que é a união do casal com Deus. Foi uma cerimónia muito fixe. Foi um momento muito bonito. E nós fizemos a decoração das velas, o que acabou a ficar muito giro. Para além disso, outras coisas em que nós poupámos, não porque fomos nós a fazer, mas porque felizmente a nossa quinta já tinha esses serviços, foi o quarto para a noite de núpcias. Nós ficámos num sítio lindíssimo. Eles construíram durante este verão um quarto no meio das vinhas. Então aquilo é uma casinha muito pequenina, muito acolhedora e foi muito fixe. Eu estive lá a preparar-me com as minhas damas do honor e depois, obviamente, passámos lá na nossa noite de núpcias, sobre a qual eu não vou entrar em detalhes. Pelo menos não neste vídeo. A quinta também nos oferecia o bolo. Então, acho que essas foram as coisas em que nós conseguimos poupar mais. No entanto, nem tudo foi poupança. Houve algumas coisas que nós não quisemos prescindir. Nós preparámos uma pequena prenda para todas as nossas damas de honor e homens de honra. Eu ofereci uns pequenos buquês às damas. O André ofereceu os papillons aos damas dele. Aos damas. Aos homens de honra. Outras coisas em que nós não poupámos. Nós quisemos ter pétalas a fazer o caminho para o altar. Também não prescindimos de ter fogo de artifício. Não foi aquele fogo de artifício tipo no céu, foi tipo uns geysers por trás de nós no corte do bolo. Outro gasto que nós tivemos, mas que também poupámos de certa forma, foi a nossa sessão fotográfica de namoro. Optámos por fazer com o amigo, Pedro, e assim podemos também investir um pouco na vida de um amigo. Então pessoal, este vídeo já está bastante extenso, acho que conseguimos falar um pouco sobre tudo aquilo que foi a preparação do nosso casamento. Óbvio que havia muito mais para dizer, mas ninguém ia ter paciência para ouvir isso tudo, portanto, se tiverem alguma questão assim, basta comentarem. Vemo-nos na próxima semana, em que vamos falar um pouco sobre o que é que foi, ou como é que foi o nosso grande dia. Então, que Deus te abençoe!